Olá, pessoal. O nosso desejo sempre que todos estejam bem e também na Mais Santa Paz. isso. Essa que está aqui do meu lado é a minha filha Caroline, uma das colaboradoras do GEAFA. Essa aqui que está do meu lado é a Liane, que, como disse o Igor no último evangelho, é a minha mãe aqui na Terra, aqui nesta encarnação. Também colaboradora do GEAFA. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um evangelho. A gente está no dia de hoje encerrando o nosso tema do mês de fevereiro, que é a transição planetária. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora para esse evangelho, né? E vamos encerrar esse tema. Agora em março a gente entra com um novo tema, tá bom? Então, para que esse início comece, a gente sempre pensa na oração. Dessa vez, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu peguei um texto de Joana de Ângeles, que é uma ligeira cutucada, e eu acho que vai ser bem importante, tá bom? Para a gente já refletir. Então, eu não vou fechar os meus olhos, mas aqueles que têm vontade, se sentem à vontade e se sentam à vontade, fechem os seus olhos. E Joana de Ângeles nos diz assim: estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. Que assim seja, que todos estejam sobre a luz de toda essa sabedoria. Que assim seja. Obrigada. Só respirando um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, a gente fez um resumo de todos os 3 vídeos anteriores, tá bom? E depois a gente vai tecer alguns comentários. Então, vamos lá, para não nos alongarmos muito. Bom, o primeiro vídeo foi com Marcela Marinês, a gente falou do que era a transição planetária, tá? Então, a gente está passando por essa transição do terceiro ciclo planetário, de um ciclo que vem, estou repetindo a palavra ciclo, mas do mundo primitivo, provas e expiações, que é o que a gente se encontra nesse momento, em transição para o mundo de regeneração, que é o terceiro ciclo, depois os mundos felizes e os mundos puros ou divinos, tá? Então a gente está indo para o Nem terceiro vai ver ciclo. aqui. Né? Provavelmente. Mas foi falado nesse vídeo que em 1868 o Kardec já colocou a Gênese, já trazia para nós, né? Apontava essa transição do planeta, né? Cujo prazo seria 2019, tá? Então, começa lá com na Gênese, essa ideia de transição e que culminaria em 2019, né? Muito bem. E aí houve o questionamento de qual que é o nosso papel nesse momento, mediante esse cenário que a gente está vivendo. A pandemia que a gente está vivendo hoje vem para transformar e trazer a mudança no ser humano. Então, um sentimento amoroso, sem julgamentos, acolhimentos, solidariedade, né? O amor ao próximo precisa ser praticado.
valores morais e sempre vibrações positivas. Esse é o resuminho que foi falado no primeiro vídeo, tá bom? Eu acho que é interessante a gente lembrar que Jesus, quando veio encarnado na Terra para pregar o amor, né, para resumir as leis de Moisés na tradução do que é o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Ele teve seguidores, mas ele foi muito rechaçado, né? Sabemos qual foi o fim do nosso Jesus naquele momento. E se a gente for parar para pensar, hoje vivemos a mesma coisa, mas hoje não temos um líder espiritual, uma pessoa que nos fazem seguir, né? Nós temos nós mesmos com a pandemia para lidar com os nossos próprios desafios e realmente entender o significado dessa transição planetária, que é a nossa transformação e a nossa reforma íntima como seres humanos que somos aqui hoje, né? Que é o amor ao próximo, olhar para o lado, né? Ajudar. Exatamente. E acho que esse é o resumo do primeiro vídeo, né? Isso. Vai para o segundo, filha? Vamos. Bom, o segundo vídeo, que foi exemplificado, falado com o Marcelo e a Julinha também, ele fez um resumo da transição sobre as adaptações do ser humano nesta transição, né? Então, o que ele traz? Todo julgamento é uma confissão, né? Então, a gente tá, na hora que a gente julga alguém, a gente está fazendo uma confissão da gente mesmo, talvez. Vale a reflexão. Sermos pessoas mais leves, transparentes, né? O que a gente falou agora há pouco, o amar ao próximo como a si mesmo, literalmente. As oportunidades do aprendizado nessa reencarnação, né? O que a gente está aprendendo aqui? Para que a gente veio, né? Nada é por acaso. A gente não é injustiçado, né? A gente está aqui com os nossos desafios porque a gente escolheu, a gente que desenhou isso lá em cima, né? E eu acho que também a gente tem o materialismo hoje que vivemos e que enquanto a gente não for para o lado oposto, que é o espiritualismo, a gente também não tem evolução. E abordamos também as novas gerações que estão trazendo a bondade e o amor quando elas encarnam aqui na Terra, né? Que são as gerações cristais, né? Essas pessoas que encarnam agora mais jovens, né? Os nossos filhos, os nossos netos, que trazem aí um conceito de amor aberto, de amor verdadeiro, que a gente, nem todo mundo está acostumado, né? Sem preconceitos, com muita sabedoria. A gente vê neles, né? Eles nos surpreendem com uma sabedoria que a gente fala assim: como é que você sabe disso? Mas eles vieram para isso, para nos ensinar, né? Estou pega muito de surpresa com os meus pequenos aqui, com os ensinamentos que ele me dá. Mesmo a Luísa, tão pequenininha, com 2 aninhos, ela me dá lições que você fala, ela nem fala, mas ela já sabe agir. E aí que a gente tem que pegar para a gente, né? Não deixar essa encarnação, essa que a gente vive agora, passar como era antes. Ia passando, e a gente juntando coisas e agregando bens materiais. Não estamos mais para isso. Beleza? Né? Eu li outro dia e compartilhei até, inclusive, que Emmanuel disse que a gente tem que ir embora daqui, voltar para casa melhor do que a gente chegou, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício da nossa reforma, do que a gente, como a gente chegou, qual que era a nossa base e melhorar ao longo dessa nossa jornada,
procurar aprender cada vez mais, evoluir no sentido do caminho do Exatamente. bem, né? Aplicar o que a gente realmente acredita, né? E seguir em frente, né? É difícil, nem para todo mundo não é fácil, Não, mas a gente não é. precisa e é a nossa missão sair. É tão simples, né? Sair melhor daqui do que chegou. Parece simples. Não é tão simples, mas eu acho que a gente está buscando, isso já é muita coisa. Bom, no vídeo 3, a gente tem o Igor e a Cleide, né? Também mãe e filho, né? Como nós duas estamos aqui hoje. Marido e minha E, sogra. e aí falam sobre os desafios dessa transição planetária, né? E lógico que o primeiro desafio que a gente está agora vivenciando é a pandemia. O que traz para a gente, o que trouxe ou o que está trazendo essa pandemia para a gente? A reflexão. A gente que nunca escutou tanto essa palavra na vida e nunca fez, praticou essa reflexão, né? A gratidão pelo mal menor, né? A gente não pode deixar de ter essa visão de que a pandemia, dos males que estava se supondo, é a menor. A gente não pode, se a gente fosse pensar numa guerra, a destruição, a fome, e sem elencar outras coisas, a gente não tem nem, eu acho que não seria nem, não é nem parâmetro, né? Então, a reflexão, a gratidão, a ação e a oração estão fazendo parte, como nunca, da nossa vivência. E aí, o sentimento que leva a um pensamento e esse pensamento que leva à ação. Então, é o agir, é esse movimento dessa energia. Eu dei um sentimento, aí eu penso como eu posso, se é uma ajuda, e vou lá atrás praticar isso, né? Fazendo disso um movimento de energia, tá? E sentimentos, e aprender a ligar, inclusive a lidar com maus pensamentos. Então, opa, dá o clique, muda isso, né? A ação, quando a gente fala em doação, em voluntariado, quando a gente fala em amorosidade, tá? Então, tudo isso está ligado a sentimentos, pensamentos, para se partir para a ação. No mundo de regeneração, o bem está acima do mal, mas ele ainda existe, tá? Então, a gente ainda vê situações que a gente vou falar num outro momento um pouco mais para frente, que ainda acontece, só que a gente vai ver no mundo de regeneração, que é o que a gente está chegando, se Deus quiser e Ele quer, onde o bem ultrapassa o mal, tá? A missão, que é a mais importante, não é a que você recebe, olha só isso, é a que você cumpre. Tá, eu recebi uma missão, não fiz nada com ela. Aí a importância disso é o cumprimento dessa ação. Eu recebi isso lá em cima, né? Cumprir o que cabe a cada um. Então, de novo, as vibrações positivas, a esperança, a resiliência e muito, muito mais amor, tá? E que soluções que a gente consegue tirar disso? Meditação, que é uma coisa que eu estou fazendo, eu sei que a Carol está fazendo, eu sei que a minha outra filha está fazendo, muita gente está pegando, né? Se pegando instrumentos para se melhorar como pessoas. A oração, que nunca pode sair de perto da gente, leituras edificantes, vídeos que nos tragam tranquilidade, sossegos, assim,
num momento de aflição, por exemplo. Deixa eu ver alguma coisa, deixa eu ler um trechinho. Isso ajuda e muito. Esse é o resumo do terceiro vídeo. Você quer falar alguma coisa, Carol? Eu acho que eu queria complementar só nessa parte das soluções até. Eu acho que é importante a gente compartilhar algo que eu aqui na minha casa, por exemplo, a gente tem feito, né? É muito duro ouvir televisão, ouvir notícias o tempo inteiro com desastres, com coisas ruins, né? Às vezes a gente tem a sensação de que as coisas não andam, de que não vai ter solução, que nunca vai chegar ao fim. E a gente, às vezes, com isso, acaba entrando numa vibração muito negativa, né? E aí a gente vai na falta de esperança, até um pouco, às vezes, na raiva, porque você vê pessoas não colaborando, e isso, para quem está tentando fazer o seu melhor, não deixa de ser algo que te perturba, que te traz uma energia ruim. Então, a meditação, a oração, a leitura, saia da televisão, saia, se aliene um pouco do mundo externo, porque a gente sabe que hoje a gente está passando por uma movimentação que eu que trabalho com organização, vou dizer uma coisa: a gente primeiro precisa passar pelo caos, para depois as coisas se ajeitarem e se acomodarem e tomarem o seu rumo e a sua calmaria. O que a gente vive lá fora hoje é o caos. E se a gente não está pronto, se a gente não está conseguindo se equilibrar, se manter calmo, tranquilo, a gente precisa usar outros instrumentos e outras ferramentas, que para de ler, se aliene, vai meditar, vai orar, vai ler um livro bacana, desligue a TV, para você poder focar e passar com mais tranquilidade pela fase que a gente está passando, né? A gente vai passar, né? A gente vai passar por essa, melhores do que quando começamos há um ano atrás, né? Com o início de tudo para nós. Exatamente. Então, seguimos na fé e com as ferramentas necessárias. Exatamente isso que resume essas três palavrinhas: o sentimento, aí o pensamento e a ação. O que eu vou fazer, né? E aí buscar as coisas que de fato nos façam bem. Não adianta entrar nesse caos, né? Pronto. Bom, esses são os 3 vídeos. Agora, vamos lá, isso. Carol. Agora, complementando um pouquinho de tudo isso, né, sobre a transição planetária, a gente extraiu aí um trechinho do site Eu Sem Fronteiras, falando um pouquinho também sobre transição planetária, e eu vou ler um pouquinho do que a gente trouxe para vocês. Então, a transição planetária é a preparação para a aquisição de uma nova consciência mais espiritualizada. Uma vez que aquela em que nos encontramos atualmente é a de materialidade, voltada ao capitalismo, consumo, dinheiro, poder, vaidade, né? Entre outras coisas. Essa transição será de natureza moral, num convite ao ser humano para uma mudança de comportamento, com o objetivo de instalar novos paradigmas de justiça, de dever, de ordem e, principalmente, amor, muito amor. Então, a gente fecha isso dessa forma, sobre a transição, com esse texto magnífico aí. Eu acho que nos esclarece bem o que é a transição, né? Mais de uma outra forma, né? A gente teve aí, através de todos os vídeos dos outros colegas colaboradores, trazendo cada um com a sua interpretação, e a gente encerrando hoje com mais uma interpretação diferente, esperando que todos consigam aí captar o que é a nossa transição planetária, né? Tem mais um pouquinho, não acabou. Então, eu também pesquisei num vídeo. Sempre essas coisas chegam para a gente, né?
da Mônica de Medeiros, que eu acho que ela traz coisas assim para a gente. E esse vídeo se chama Que Mundo é Esse? E aí, para a gente se situar, né? Ainda a gente não está vivendo e deixando vir à tona os nossos instintos, tá? Aqui é um planeta escola. Então, onde a gente tem os alunos ruins em contato com os alunos bons, né? E quem sabe a gente consegue que esses alunos bons, eles melhorem os alunos ruins, né? Ela fala de uma maneira bem interessante, né? E quem sabe se eles conseguem desenvolver nos alunos ruins a compaixão. E servirem como exemplos. Só que no meio desse bom e desse ruim, estamos nós. Eu posso falar assim, mas eu não sou tão ruim. Mas eu também não sou tão bom, né? Eu ainda tenho um caminho a trilhar, né? A gente ainda está longe de ser o bom para estar no mundo de regeneração e entrar no mundo feliz, né? Então, nesse momento agora, o nosso planeta, ainda é natural a gente sofrer e ver e perceber as disparidades. Uma agressividade ao lado de um momento de compaixão, né? E é disso tudo que nascem as síndromes de pânico, porque você começa a entrar numa de que como assim aquela pessoa fez isso, né? A depressão, a ansiedade, os surtos psicóticos que acabam originando ações que a pessoa depois, não, mas eu não fiz isso, né? E exatamente isso está acontecendo agora porque a gente está nesse período de transição. Então, não existe nada que não se esteja planejado. Não adianta falar, mas como que a gente vai passar por um mundo de regeneração se a gente ainda sofre tudo isso? Porque a gente ainda precisa disso. Esses contrapontos existem ainda e a gente ainda está vai viver isso, né? Só que dentro de nós, a gente tem que encontrar essa força que ela chama de uma força imparável, que é a nossa fé. É ali que a gente tem que acreditar. Não, a gente vai passar e sabe que vai passar. A gente sabe que a gente pediu para passar por isso, né? Que a gente esqueceu, a gente pediu. Então a gente vai, é um momento de tumulto, mas a gente vai passar, viu, gente? Da minha parte é só, queria passar agora para a Carol. Vamos lá, filha. Não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer de lembrar que tudo que a gente vive aqui hoje, cada um de nós no seu universo, na sua rotina, quando planejou reencarnar, né? Tivemos conversas, né? Para traçar quais foram as nossas metas. A gente não veio para cá assim cego, sem saber de nada, né? A gente só graças a Deus, não lembra de nada aqui quando a gente chega. Pode parecer estranho falar, a gente não lembra, puxa, mas seria muito mais fácil a gente lembrar assim. Não, a gente não sabe o que a gente foi antes, a gente não sabe por que a gente está vindo resgatar mais uma encarnação. Então, às vezes, a gente pode se assustar também com o que a gente já foi antes, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Tá tudo escrito e a gente nunca tá sozinho. Ontem eu escrevi isso, né? Nos meus devaneios. A gente nunca está sozinho. Acreditem, tenham fé. Nada é por acaso. É a fé isso. Fé. Imparável que a Mônica de Medeiros coloca. Muito bem colocado. Bom, para finalizar, eu trouxe um texto que a gente até compartilhou nas nossas redes sociais do GEAFA, mas para quem não teve a oportunidade de ver, é um texto do André Luiz, muito bem escrito, que eu acho que encerra muito, muito bem, com uma reflexão para cada um de nós aí
referente à transição planetária também, qual que é a reforma íntima que nos cabe? Então, eu vou ler esse trechinho aí desse texto que chama Ingredientes do Êxito, para sairmos melhores do que quando chegamos. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo. Qual a árvore que lança de si as folhas mortas? Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver o hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorarmos em habilitação e resistência. Ampare-se, amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Forte, Nossa, né? Bom, né? e não tem mais nada para falar, sabe? Esse Nada. texto emociona. E você leu muito bem, minha filha. Acho que eu fui Bom, inspirada. a gente sempre é inspirada. Acho que a gente já pode encerrar, não é? Agradecendo sempre a oportunidade de trazer boas novas a todos. Então, que esse tema tenha sido um aprendizado para todos e principalmente saber que a gente está aonde tem que estar e passar por que a gente tem que passar, que está passando nesse momento. Então, filha, muito obrigada por essa oportunidade de estar com você. Eu adorei e fiquem todos com Deus. O meu grande abraço. E agora eu vou passar para a Carol se despedir de Mãe, vocês também. obrigada. Eu estava nervosa no começo, mas como você disse, e o meu marido também bem disse, calma, vai dar tudo certo. Vai. É mais fácil fazer um momento intimista com o Henrique, porque a gente fica mais assim, informal, né? Mas foi maravilhoso, obrigada pelo convite. Vamos repetir. E esperamos que realmente tenha sido proveitoso esse momento, que a gente tenha colaborado de alguma forma para trazer a reflexão, o conhecimento, para que cada um de nós passe e entenda cada vez mais o nosso papel dentro da nossa vida aqui na Terra, né, da nossa encarnação. Antes da gente só dar o tchau, eu queria agradecer, aproveitar todo mundo que numa corrente maravilhosa do bem, na campanha do alimento, que ela é o ano todo, então não tem datas para acontecer, você pode doar sempre que quiser, sempre que puder, mas esse mês de fevereiro a gente encerra
com muitas doações, chegaram muitos alimentos, o pessoal da ONG já fez uma ação ontem maravilhosa, e olha, muita, muita, muita gratidão. Ontem a gente recebeu muitas doações no GEAFA, e foi muito, muito, muito bonito, muito emocionante ver toda essa ajuda chegando. É muito bacana. Obrigada para cada um que doou qualquer coisa que fosse, seja 1 quilo de arroz, a 5 casaquinhos, a qualquer coisa que tenha doado, macarrão, enfim, cestas básicas, foi maravilhoso. Qualquer ajuda, ajuda muito, vocês não têm ideia. Obrigada. Bom, eu só queria uma coisinha que eu esqueci, que é igual meu netinho faz. Pessoal, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de compartilhar o vídeo, porque o GEAFA precisa chegar no maior número de pessoas possível, tá? Então, esse é o momento disso. Então, compartilhem lá com aquelas pessoas com as quais vocês acham que se identificaram com esses vídeos do GEAFA, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada. obrigada, Beijo, pessoal. filho. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. tchau.